Oi, pessoal. Estamos aqui para a nossa terceira aula de análise de Romanos. Nós estudamos até aqui, de maneira panorâmica, algumas porções da carta de Paulo aos Romanos, e nessa oportunidade nós estudaremos outras porções, encerrando assim uma análise bíblica panorâmica em cima desse livro que é muito profundo. Pensando então, a partir do capítulo 6, dos versos 1 a 14, nós temos a nossa união em Cristo apresentada pelo apóstolo. De modo que o versículo 2 do capítulo 6, o apóstolo nos fala sobre nós morrermos para o pecado. Ele diz: de modo nenhum, como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Então ele fala sobre nós morrermos para o pecado. Já entre os versos 3 a 5 do capítulo 6, ele nos conta que fomos batizados na morte e na ressurreição de Cristo. Isso é muito significativo. Ele diz: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então esse ensinamento paulino, ele é muito importante nesse texto bíblico. Entre os versos 6 e 7 do capítulo 6, ele nos conta que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Ele diz: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Mais uma vez o apóstolo Paulo nos falando sobre uma obra que Cristo realizou em nossa vida. De modo que dos versos 8 a 10, ele nos conta então que nós viveremos com Cristo. Ele diz: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Então, até aqui, no capítulo 6, falando da nossa união em Cristo, o apóstolo nos fala que morremos para o pecado, que nós fomos batizados na morte e na ressurreição de Cristo, que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, que viveremos com Cristo e que, mortos para o pecado, mas vivo para Deus, é como nós nos encontramos agora. Assim diz o verso 11 do capítulo 6. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E por fim, ainda no capítulo 6, dos versos 12 a 14, ele diz: portanto, devemos oferecer-nos a Deus. Ele complementa então dizendo: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. A doutrina que o apóstolo Paulo nos apresenta aqui no capítulo 6 é a nossa união em Cristo Jesus. E uma vez unidos a Cristo, nós podemos afirmar que nós morremos para o pecado, que fomos batizados na morte e na ressurreição de Cristo, que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, que no futuro viveremos com Cristo, que nesse tempo presente estamos mortos para o pecado, mas vivos para Deus, e que ainda, por toda essa realidade bíblica, nós devemos nos oferecer a Deus, de modo que cada membro do nosso corpo, cada particularidade do nosso corpo, não ceda às paixões da nossa carne, mas sim vivamos uma vida que agrada a Deus. O capítulo 6 nos fala sobre uma vida de santidade diante de Deus, nessa nossa união com Cristo. Se, entre os versos 2 a 14, o apóstolo Paulo nos falou sobre a nossa união em Cristo, agora do 15 ao 23 ele vai nos contar que somos escravos, mas de Cristo e não do pecado, porque estamos na graça de Deus. No versículo 16 ele diz: o princípio disso tudo é a autorrendição que nos conduz à escravidão.
Então, o versículo 15 e 16 diz assim: E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servo para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Então ele nos mostra aqui um princípio. A autorrendição conduz à escravidão. Então, quando nós nos rendemos a Cristo, nós somos escravos dele. Por outro lado, quando nós nos rendemos a qualquer outra coisa, nós também nos tornamos escravos dessa coisa que nos rendemos. Porém, a vida cristã nos ensina que nós devemos nos tornar escravos de Cristo Jesus. A aplicação disso tudo está nos versículos 17 e 18, quando nós vemos que a conversão implica uma troca de escravidão. Se outrora éramos escravos do pecado, e agora? Ele diz então nos versos 17 e 18: Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo, viestes a obedecer de coração à forma de doutrina que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Então agora nós não servimos mais o pecado como escravos dele, mas agora nós servimos a Cristo como escravos do Senhor Jesus. No versículo 19, o apóstolo Paulo faz uma analogia, depois que ele nos mostra o princípio e a aplicação. Ele nos faz a analogia. E que analogia é essa no versículo 19? Ele nos mostra os dois tipos de escravidão, de modo a apontar uma progressão. Versículo 19 diz então: Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecesses os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Então, se antes nós éramos escravos do pecado e, por ser assim, nós praticávamos a maldade para servir a maldade, agora, uma vez em Cristo, nós devemos oferecer os nossos membros para servir a justiça de Cristo para a nossa santificação. Então, quando nós nos rendemos a Jesus como escravos dele, nós o fazemos diante da justificação que nós alcançamos em Cristo para vivermos em santidade para ele. De modo, nos versos 20 a 23, nós vemos um paradoxo. Escravidão é liberdade e liberdade é escravidão. Vejamos então o que o apóstolo diz. Porque quando eres escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Então, quando éramos escravos do pecado, nós colhíamos os frutos do pecado. E qual é o fruto do pecado? A morte. Agora, porém, uma nova vida. Libertos do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, agora vivemos um novo tempo. Se antes éramos escravos do pecado e tínhamos como fruto dessa escravidão a morte, agora somos escravos de Cristo. E como fruto dessa escravidão que nós temos em Cristo, nós temos a santificação e, por fim, a vida eterna. E essa escravidão que temos em Cristo é uma escravidão que nos deixa livre. Livre do quê? Do pecado. Livre do quê? Dos embaraços. Livre do quê? Daquilo que nos prendia. Agora, escravos de Cristo, somos livres do pecado. Para quê? Para que, como escravos de Cristo, vivamos em santificação diante de Deus. Desta forma, nós olhamos o capítulo 6 e visualizamos em dois momentos, do verso 1 ao 14, a nossa união com Cristo, e depois dos versos 15 a 23, a nossa escravidão diante do nosso Senhor, diante de Cristo. Adiante um pouquinho, chegamos no capítulo 8, e o capítulo 8 é um dos capítulos mais importantes da carta aos Romanos, porque ele nos traz conceitos bíblicos extremamente profundos a respeito de muitos temas da fé. De modo que nós enxergamos no capítulo 8, dos versículos 1 a 16, o Espírito Santo e a libertação que nós encontramos a partir da ação do Santo Espírito.
De modo que nessa porção bíblica, dos versos 1 a 11, a libertação da escravidão do pecado nos é apresentada. Então, nós somos livres da escravidão do pecado, porque agora nós pertencemos a Cristo Jesus, de modo que o capítulo 8 inicia com as palavras de Paulo, dizendo: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, uma vez ligados a Cristo, não somos mais escravos do pecado. Essa é a mensagem do verso 1 a 11 do capítulo 8. Por conseguinte, dos versos 12 a 16, nós vemos que o Espírito Santo nos guia diante dessa realidade. Se somos, então, escravos de Cristo, nós somos guiados por alguém. E quem é que nos guia? Não é o pecado, mas é o Santo Espírito. É o Espírito de Cristo quem nos guia. Essa é a mensagem dos versículos 12 a 16 do capítulo 8. Vocês podem ler posteriormente sobre essa análise. Já dos versículos 17 a 30, nós vemos uma mensagem paulina nos apresentando o elemento do sofrimento à glória. E essa mensagem ela é tão bendita, então vejamos como ela nos é apresentada. No verso 17, o apóstolo diz que nós somos filhos, por ser assim, logo somos herdeiros de Deus. Ele diz: ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Então a boa notícia do Evangelho é nos deixar em alerta de que nós vamos sofrer com Cristo, mas também, se sofremos com ele, também com ele seremos glorificados. Então o cristianismo é sofrimento, mas também é glorificação. Por isso, a porção bíblica dos versos 17 a 30 do capítulo 8 chama-se do sofrimento à glória. Se no versículo 17 nós temos então o resumo dessa mensagem, dos versículos 18 a 25 nós vemos o apóstolo falando sobre o sofrimento presente e a glória futura. Ele faz uma comparação entre o momento em que nós estamos sofrendo e a glória futura que nos aguarda. Por isso eu leio os versos 18 a 25 do capítulo 8, pensando nesse momento do sofrimento presente e a glória futura nesses termos. Porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Porque na esperança fomos salvos, ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo nos falando do sofrimento presente. E nós vemos aqui que a criação sofre, que os homens sofrem. E o sofrimento da criação e o sofrimento dos homens apontam apenas um desejo, o desejo da redenção final, o desejo da glória futura. Por isso o apóstolo Paulo deixa bem certo que, muito embora a criação sofra e também com ela os homens sofram, o resultado final será quando o Senhor Jesus nos conceder a redenção final e desta forma aplicando em nós a glória futura. Então, entre os versos 18 a 25, nós vemos o sofrimento presente e a glória futura. E por fim, dos versos 26 a 30, a intercessão do Santo Espírito. A intercessão do Espírito Santo àqueles que sofrem, a nós. O Espírito Santo intercede por nós. E essa intercessão do Santo Espírito, ela é muito fundamental e importante para que vivamos uma vida que glorifique a Deus e que possa honrá-lo em todas as nossas tarefas. Pensando nessa porção bíblica, John Stott escreve assim: a primeira coisa que nós sabemos é que Deus age em nossas vidas, ou seja, ele age incessantemente, energeticamente e propositadamente em favor do seu povo.
A nossa segunda convicção inabalável é que Deus age para o bem do seu povo. Tudo que Deus faz é bom em si mesmo e, portanto, a sua ação visa a nossa salvação final. Nossa terceira convicção é que Deus age para o nosso bem em todas as coisas. Todas as coisas incluem também os sofrimentos pelos quais temos de passar, Romanos 8,17. Os gemidos que expressam a nossa expectativa pelo momento final da nossa adoção, Romanos 8,23. E tudo o mais que nos ocorre nesta vida, pois todas estas coisas fazem parte do plano eterno de Deus para nós. Nossa quarta convicção é que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Essa ação de Deus em todas as coisas não indica uma salvação de caráter universal. Ou melhor, não indica que todos serão salvos no final das contas. O texto nos diz que ele age para o bem daqueles que o amam, ou seja, ele age em favor dos seus filhos, daqueles que são o seu povo. E nossa quinta e última convicção, segundo John Stott, é que fomos chamados segundo o propósito de Deus. Assim, ficamos sabendo aqui que Deus tem um propósito salvador para as nossas vidas e age sempre de acordo com este propósito. A nossa vida não é sem propósito, pois Deus está no comando, dirigindo cada situação de acordo com seu objetivo final. Então, na porção bíblica, entre os versos 26 a 30, nós vemos 5 constatações de John Stott. Primeiro, Deus age em nossas vidas. Segundo, Deus age para o bem do seu povo. Terceiro, Deus age para o nosso bem em todas as coisas. Quarto, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E por fim, fomos chamados segundo o propósito de Deus. Esses 5 elementos nessa porção bíblica são confortadores e consoladores, na medida em que nós vivemos a vida cristã. Saber que o nosso Senhor é aquele que age em nossas vidas. Saber que é aquele que age para o bem do seu povo. Saber que é aquele que age para o nosso bem individual em todas as coisas. Saber que ele é aquele que age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Se nós o amamos, é assim que funciona. E por fim, saber que nós fomos chamados segundo o seu propósito é extremamente consolador. De modo que nós podemos olhar, então, para o texto bíblico aqui do versículo 30 e perceber a obra de Jesus, de Deus Pai e do Santo Espírito, da Trindade Santa no que concerne a nossa salvação. Versículo 30 diz: e aos que predestinou, ou melhor, eu leio o versículo 29 e o versículo 30. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Então nós vemos aqui esses 5 verbos que indicam as 5 ações de Deus. Primeiro, um pré-conhecimento. Deus nos conheceu de antemão, versículo 29. E o fato de nos conhecer de antemão, ele nos predestinou. Então fomos predestinados por Deus, conforme nos diz o versículo 29. Também os que predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. E no versículo 30, aos que predestinou. Aos que predestinou e ao que anteriormente conheceu, o que ele fez? A estes também chamou. E aos que chamou, o que ele realizou? Ele justificou. E aos que justificou, o que ele realizou? A estes também glorificou. Então nós vemos aqui nos versículos 29 e 30. Pré-conhecimento, predestinação, chamado, justificação e glorificação. Tudo isso nós encontramos em nosso Deus, na pessoa bendita de Jesus. De modo que você tem depois, aí nos slides, uma palavra sobre esse pré-conhecimento, sobre essa predestinação, sobre esse chamado, essa justificação e essa glorificação. Você pode encontrar esse gráfico expresso numa corrente, em elos que estão conjuntos e que não se soltam, e por isso, assim, nos garantem a certeza e a convicção da nossa vocação. De modo que, olhando para o versículo 29, nós podemos enxergar que no passado Deus era por nós. E Deus era por nós por quê? Primeiro, porque Deus nos conheceu, versículo 29. Além disso, no passado Deus era por nós porque Deus nos predestinou, ainda no versículo 29.
No passado, Deus era por nós, por quê? Porque Deus nos chamou, versículo 30. No passado também Deus era por nós porque nos justificou. E por fim, no passado Deus era por nós porque Ele já nos glorificou. Então, no passado, quando nós ainda não éramos, Deus já era por nós, porque Ele teve 5 ações por nós. Ele nos conheceu, nos predestinou, versículo 29, e também nos chamou, justificou e nos glorificou, versículo 30. Essa é a boa notícia do Evangelho. No presente, também Deus é por nós. Versículos 31 a 34, do capítulo 8 de Romanos. E por que no presente Deus é por nós? Porque no presente, Deus olha para nós e não aceita acusação sobre os eleitos dele. Versículo 33. E ainda não aceita condenação para os eleitos. Versículo 34. E por fim, ele intercede por nós. Então, no tempo passado, Ele é por nós. E no tempo presente, Ele é por nós. E no tempo futuro, Ele também será por nós. Versículos 35 a 39 do capítulo 8. E por que no tempo futuro Ele será por nós? No futuro, Deus será por nós, porque não permitirá separação. Como? Nem por calamidades, versículos 35 a 37. Nem por vida ou morte, versículo 38. Nem por poderes angelicais, versículo 38, nem no presente, nem no porvir, versículo 38, nem por influência astrológica, versículo 39, nem por diferente criatura, versículo 39 também. Então nós enxergamos aqui que Deus é por nós no passado, Deus é por nós no presente e Deus será por nós no futuro. No passado Ele foi por nós, no presente Ele é por nós e no futuro Ele será por nós. Essa é a boa notícia de Romanos capítulo 8, dos versículos 29 até o versículo 39. E essa porção bíblica ela é muito importante na medida em que nós a analisamos. Então a boa notícia do capítulo 8 é que Deus foi por nós, é que Deus é por nós e é que Deus será por nós. Damos um salto e chegamos no capítulo 12, até o capítulo 15, analisando então algumas virtudes cristãs. No capítulo 12, nos versículos 9 a 16, nós vemos o amor sincero sendo ensinado pelo apóstolo Paulo. E vale ressaltar então, que se do capítulo 1 ao capítulo 11 o apóstolo Paulo nos ensinou sobre a doutrina cristã, sobre a ortodoxia, agora o apóstolo Paulo vai falar sobre a prática da vida cristã. Aquilo que nós aprendemos na doutrina bíblica do capítulo 1 ao capítulo 11, nós vamos agora praticar a ortopraxia. Então, não basta conhecer as doutrinas, é preciso praticá-las. E é o que ele vai indicar aqui nas chamadas virtudes cristãs. Então, no capítulo 12, versículos 9 a 16, o apóstolo nos fala de um amor sincero. Já no capítulo 12 e no versículo 17 a 21, ele nos fala sobre vencer o mal com o bem. No capítulo 13, versículos 1 a 7, submissão às autoridades instituídas. No mesmo capítulo, no versículo 13, comportar-se com decência. Já no capítulo 14, do 1 ao 12, e no capítulo 15, do 1 ao 4, ele fala sobre aceitar o fraco na fé. E no capítulo 14, do versículo 13, sobre não julgar uns aos outros. E ainda no capítulo 14, versículo 19 e capítulo 15, verso 5, ele fala sobre promover a paz e unidade. Então, olhando para essa porção bíblica, dos capítulos 12, 13, 14 e 15, nós vemos as virtudes cristãs que o apóstolo Paulo nos traz em decorrência da doutrina que nós aprendemos nos capítulos 1 a 11. Então se lembre, capítulo 1 a 11 nós falamos da doutrina cristã, a ortodoxia. Capítulos 12 a capítulo 16 nós falamos da ortopraxia, da prática das doutrinas cristãs. Então, por ser assim, nós podemos considerar algumas aplicações práticas da epístola de Paulo aos Romanos. Nós vemos que a graça salvadora de Deus reinou em meio ao pecado, conforme Romanos 5:21. Mas isso não implica a permanência do crente salvo e justificado no pecado. Então, o crente que foi alcançado pela graça salvadora de Deus, agora ele não permanece na prática do pecado, a fim de que essa graça se manifeste ainda mais. Romanos capítulo 6, versículos 1 e 2. Então, fomos libertos do pecado para que agora vivamos sob a graça de Deus. E ainda
faz-se necessário aplicar a discussão teológica da epístola numa atitude prática em face da vida cristã. Então, é importante nós pontuarmos que é preciso conhecer as doutrinas bíblicas para que vivamos uma vida digna, mas de nada adianta conhecer as doutrinas bíblicas e não aplicá-las. Um exemplo disso é o que eu acabei de dizer. O fato de, anteriormente, nós estarmos ligados ao pecado e agora, como salvos em Cristo Jesus, tendo sido justificados por Deus, nós não devemos continuar na prática do pecado. Por quê? A fim de que, vivendo em santidade, a graça de Deus se manifeste cada vez mais, conforme Romanos capítulo 6, versos 1 e 2, e eu leio: que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum, diz o apóstolo. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? Então, nós não podemos dizer, bom, eu sou salvo em Cristo, sou salvo do pecado, e por ser assim eu viverei na prática do pecado para que as pessoas possam ver algo diferente em mim. Não, por ser salvos em Cristo eu devo viver em santidade. Paulo usa o capítulo 12, dos versos 1 a 2, como dobradiça do livro, ligando a doutrina, dos capítulos 1 a 11, com a prática, capítulos 12 a 16, conforme outrora eu havia dito. E nos dois próximos slides vocês terão duas tabelinhas mostrando para vocês como a carta aos Romanos pode ser melhor entendida em toda a sua relevância, dos capítulos 1 a 11 e dos capítulos 12 a 16. Então aqui, pessoal, nós encerramos a nossa matéria de análise da carta de Paulo aos Romanos. Eu espero que você tenha sido extremamente abençoado. Havendo perguntas, estamos à disposição para respondê-las. Um abraço.